baseado nesse texto, irmãos vão acompanhando. Eu coloquei alguns versículos que a gente vai extrair dessa história aqui, mas é uma história que muitos conhecem, um erro gravíssimo, né, que Davi cometeu, sendo ele um servo de Deus, sendo ele um homem segundo o coração de Deus, mas errou. O tema que Deus colocou no coração: aprender com os erros para não errar. Diga comigo: aprender com os erros para não errar. Quer dizer, aprendendo com os erros de Davi, mas seria muita presunção, né, irmãos? Aprendendo com os erros de Davi, com os nossos erros, com os erros de pessoas que nós conhecemos, e com os erros que a Bíblia aponta, né, de homens de Deus que falharam, mesmo segundo o coração de Deus. Senhor, nós pedimos a Tua graça, a Tua cobertura, Senhor, por cada versículo que vamos ler, Senhor, por aquilo que vamos falar, Senhor, nesta noite. Que o Senhor possa encher a Tua igreja, do Teu Espírito Santo, Pai, e trazer revelação ao nosso coração, meu Pai. Ó Deus, somos homens pecadores, ó Deus, e vivemos num mundo de erros e pecados. Mas, ó Deus, nós sabemos que o pecado traz consequências, tristeza, separação entre nós e o nosso Deus, Senhor. Por isso, ó Deus, nós não queremos viver no erro. Queremos aprender, Senhor, com a história, com aquilo que já aconteceu com alguns servos do Senhor. Ó Pai amado, para que nós possamos evitar, Senhor, e aprender, ó Deus querido, ó Pai, algumas lições. Ó Deus, unja minha mente e meu coração, Senhor. Porque nada sou, ó Deus, dependo de Ti, ó Pai. Abençoa os meus irmãos, coloca os Seus anjos ao redor deste lugar. Permeia a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Eleva o nosso coração até o céu, Senhor, por misericórdia nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos? A primeira coisa, irmãos, que Deus falou no meu coração, dentro desse texto, eu coloquei já aqui, só os versículos, mas quem está anotando, não desejar, diga comigo, não desejar para si o que Deus deu ao outro. Amém, irmãos? Ou seja, não tirar o que é dos outros para si. A primeira coisa que Deus assim nos revela nesse texto está aqui em 2 Samuel 12:4, o que diz? E tomou o cordeiro do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Olha só, olha o que a Bíblia diz, que nessa história aqui Natan conta, né, alguma coisa para Davi para despertar o seu pecado, e ele diz que o homem, né, tomou o cordeiro do homem pobre. Tinha dois homens ali com alguns cordeiros, o texto diz. Olha só, o versículo 1 aqui, capítulo 12. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, dois homens, um rico e outro, e tinha o rico ovelhas e gado e grande número. Ou seja, ele estava se referindo a Davi. E Davi já tinha sua esposa e tinha tantas coisas, né? Mas, olha só, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha, que comprara e criara, e que sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado, e do seu corpo bebia, dormia os seus braços e tinha alguns filhos. Vindo viajante o homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas, não quis tomar do rico, do gado, a dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre. Olha só o que a Bíblia está dizendo. A pior coisa, ou crise de frustração que podemos ter, é saber que estamos caminhando com aquilo que não é nosso. Amém? A pior coisa que pode nos acontecer é nós caminharmos com aquilo que é nosso. Olha só o que a Bíblia diz. Dá para ver ali? O homem não pode coisa alguma se do céu não lhe foi dado. Irmãos, outras palavras, nós não podemos receber coisa alguma se do céu não for dado de Deus. Amém? Estão entendendo? Amém. Nada você pode receber se Deus não der. Eu lembro, irmãos, quando eu era pequenininho, mas garoto, talvez a gente tinha roupa uma vez por ano, eu ia na casa do vizinho, na casa dos meus primos, e eu via os roupas, os shorts, as camisetas, e eu ficava assim, com vontade de ter. Aí um dia eu pedi para o meu primo: deixa eu pôr os shorts, a camiseta de vocês. E eu peguei aquele short, coloquei aquela camiseta, mas irmãos, eu fiquei ridículo. Aquele short que eu pus, né? Eu era magrinho, mas o short era menor que eu.
Então ficou aquele shortinho, enfiado para lá, enfiado para cá, era camiseta assim, irmãos, eu com aquele tênis jogando bola, e que a coisa rasgou os shorts, foi uma coisa. Eu fiquei tão marcado com aquilo, que eu falei, quer saber uma coisa, nunca mais vou pegar roupa de ninguém. Foi uma vergonha, porque a molecada dando risada, né? Sabe aquela camiseta que vai em cima da barriga da gente? Por isso, irmãs, eu oriento as irmãs, os homens também. Tem hora, pessoas que a gente olha assim, às vezes, irmãos, homens, né? Fala, meu Deus do céu, será que ele está com a roupa de alguém? Não é verdade, não tem certas pessoas, claro que a gente fala mais de mulher, porque a gente observa mais as mulheres, não sei se não observa tanto os homens, mas você olha algumas irmãs assim, não irmãs, ou colegas de trabalho, você fala, Deus, misericórdia. Agora essa moda de deixar a barriguinha aparecendo, tem umas que é um barrigão, né? Perdoa. Fica ridículo. Não estou ofendendo uma das irmãs, não. Nós temos que ter roupas ou nos vestir com aquilo que cabe para a gente, aquilo que é nosso. É isso que eu estou tentando explicar para os irmãos, de uma forma simples. Não deseje para si o que Deus não te deu. É impossível, minhas irmãs, meus irmãos, que numa loja não tem algo que Deus preparou para você. Amém? Uma roupa que te sirva, alguma coisa que te sirva. A mesma coisa que eu apareci aí, irmãos, com aquele custante amarelão, tudo bonito, sei lá o que, eles vão falar, é o pastor Beto mesmo. É minha cara isso, não é? Cabelo meio igual dos meninos aí, todos puxadinhos assim, camisetinha daquelas. Eu vou nas lojas agora, tem a camisa, foi nos Estados Unidos, na Europa, tem a camisa que é certinha. Eu fui, irmãos, acho que na Zara. E eu experimentei todos os paletós, todas as camisas, tudo da Zara. Depois eu vi que nada servia. Ele falou assim, mas essa aqui é o extra grande. Eu falei, mas não está servindo. Tem que ter uma maior. Eu falei, não, é que essa daí é o corpo split que eles falam. Quem sabe o nome inglês aí? Olha, irmão, nunca mais entro na Zara, porque eu fiquei encantado. E eu fui, irmãos, acho que tem umas 3 Zara. Eu não sei qual é o nome, quem sabe bem inglês aí, tem um nome que eles dão ali. Oi? Que é Slim. Isso, do Slim. Que é para Slim, irmão. Então, Slim, aquele camarada, aquele jogador de futebol que as moças viram aí, né? Não é o Hulk, não, porque o Hulk é isso, não. É aquele não, né? Parece que é para ele, irmão. Amém, queridos? Para brincar, tá bom? Vamos aproveitar, né? Então, irmãos, não permite entrar no seu coração o desejo da cobiça. Era o caminho para a inveja. Irmãos, tudo que você deseja que Deus não preparou para você, vai arruinar a tua vida. Segundo o dicionário, é o desejo veemente e imoderado de possuir ou alcançar o que não se tem e o que pertence ao outro. A Bíblia diz assim, veja lá. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Provérbios 26. Não cobice o que é do outro. Diga comigo, não cobice o que é do outro. Amém, queridos? Então a primeira lição que Deus colocou no meu coração é não desejar para si o que Deus deu ao outro. Não tirar o que é dos outros. A Bíblia diz que ele tomou aquilo que era do outro. A Bíblia diz que Davi olhou para o que era de Urias e desejou o que era de Urias. Isso, irmãos, foi, olha só o que a Bíblia diz, o cobiçoso cobiça o dia todo. Eu imagino que aquele homem de Deus ficava ali o dia todo, olhando aquela mulher e cobiçando o seu coração, olhando aquela mulher e cobiçando o coração, e foi então abrindo espaço, alargando o espaço para o caminho do desejo, da inveja de ser Urias, e ele assim trouxe tanta tristeza para a sua vida. Segunda lição que Deus assim nos revela: não desprezar a palavra do Senhor diante dos apelos da tua alma, da minha alma. Quem está anotando? Não despreze a palavra do Senhor diante dos anseios e apelos da sua alma. Irmãos, o pastor Bartimeu, já falecido, ele disse para nós que a alma tem um poder tremendo. Muitas vezes as pessoas confundem o poder do Espírito Santo com o poder da alma.
Você pensa que a pessoa está cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, ele está cheio de alma, está fazendo barulho, né? Trovão. O pastor dizia que lata vazia não faz barulho, lata cheia não faz barulho, que faz barulho lata vazia. E muitas vezes a pessoa está naquele coisa, você pensa que está cheio de Deus, é só a alma, não tem nada do Senhor. Então olha, não desprezeis a palavra do Senhor diante dos apelos da nossa alma. 2 Samuel 12:9. Deixa eu ver se nós conseguimos colocar aqui. Porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos teus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste para si. Amém, irmãos? Olha só o que a Bíblia diz. Por que pois desprezaste a palavra do Senhor? Ou seja, Davi sabia da palavra de Deus, que se ele tomasse qualquer mulher, não era só de Urias, se ele desejasse a mulher posta, ele estaria cometendo o quê? Adultério no seu coração. Mas o poder latente da alma dele foi maior do que a palavra de Deus que ele devia reter. Porque pois desprezaste a palavra do Senhor. Em quantas ocasiões colocamos a vontade do nosso coração acima da vontade de Deus? E quantas vezes tomamos decisões que irão refletir na vida da família, igreja, sem consultarmos a Deus? Irmãos, o maior problema que nós às vezes temos como pastores aqui da igreja é decisões que o povo toma, desprezando a orientação de Deus. Querido, você pode até desprezar a orientação, até desprezar, embora a Bíblia diz para obedecer os vossos pastores, mas você pode desprezar, mas nunca despreze a palavra de Deus. Amém? Gente, esse aqui é um manual da vida com Deus. Nós temos que consultar para todas as decisões. Mas às vezes o anseio do nosso coração é de comprar um carro, de comprar uma casa, e tem pessoas comprando dívidas. Não, mas olha, Deus não falou nada, Deus não confirmou, ele foi lá e fez. E tomou decisão errada e depois acaba sofrendo. Veja só o que a Bíblia diz em Hebreus, né? Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Diga comigo, para alcançar a vontade de Deus. Muitas vezes eu preciso ter paciência. Amém, irmão? Gente, eu preciso ter paciência. Às vezes nós temos que ouvir não do pastor, não de Deus. E Deus quer tratar com a nossa alma, porque a própria Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E você sabe o que é melhor para você? Se soubesse, você não estaria nem aqui hoje. Sabia disso? Porque muitos de nós chegamos à igreja porque queremos, né, saber o que Deus tem para nós, a bênção que Deus tem para nós. A gente nem procura na igreja, só sabe o que é tudo. Já sei o que é certo e o que é errado. Eu acho lindo esse versículo em Hebreus 10:36, porque necessitais de paciência. Diga para o meu lado, tenha paciência, irmão. Bem, querido, se Deus nos ama, como a palavra de Deus diz que ama, e quem crê na Bíblia, eu creio. Por isso eu sou cristão. Como Deus não vai nos abençoar? Como Deus não vai nos conduzir pelo melhor caminho? Imagine que você tem 10 caminhos, né? Você não sabe qual tomar. Você fala, Deus, o que eu faço? Você vai orar. Agora, você acha que Deus não vai te mostrar qual caminho? Amém, queridos? E às vezes Deus faz como fez com Abraão. Se a direita fores, te abençoarei. Se a esquerda tomares, te abençoarei. Amém, irmãos? Amém. E Deus falou para você, olha, pega o caminho que você achar que deve pegar, que eu vou te abençoar. Outras vezes Deus fala, não, querido, espere aquele caminho lá que o trator ainda está passando a máquina, espera asfaltar, né, colocar as luzes para você poder ir por ele. Eu já entrei devidamente no caminho, fundi o motor do carrinho. Era um Chevette branco, meu primeiro carro. Fundi o motor, foi no acampamento, não era para entrar com o carro, eu entrei, não, o carro é forte, o motor é forte, pum! Tem muita gente que fala, não, eu sou forte, confia na alma, entra no caminho errado e ó, sofre. Eu gosto de uma frase do Wilson Taylor, que diz assim, antes de planos, oração, oremos. Amém?
Diz que ele estava na junta ali de missões, conversando com os irmãos, e chegou bastante irmãos com vários planos missionários. E disse, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Ele falou assim, coloca todos os planos aqui na mesa. Os irmãos colocaram. Aí ele disse essa frase: antes de planos, oração. Oremos. Simples, né? Deus está te convidando, antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, ore. Ore, porque Deus vai entrar no que você está dizendo. Amém, queridos? Pode dizer comigo? Antes de planos, vamos lá? Antes de planos, oração. Diga bem forte: oremos. Uma vez, duas vezes, ele diz orar sem cessar. Glória a Deus, irmãos. Fogo de Deus. Palavra de Deus. Para nós aprendermos. Porque necessitar de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Sabe o que Deus me revela, irmãos? Que nós nunca alcançaremos a promessa, se antes não fizermos a vontade de Deus. Nós nunca alcançaremos as promessas, sem antes fazermos a vontade de Deus. Deus só tem um caminho, é a vontade dele, irmãos. Não é do pastor Bé, não é do pastor Moacir, não é a vontade de Deus. Por isso que às vezes tem projetos que a gente entra e fica, e não sai, e não vai. Eu pergunto, quantos projetos da tua vida estão hoje parados? Quantos projetos da tua vida estão hoje sem rumo, sem decisão, você não sabe para onde ir? Talvez você não teve paciência, talvez você não esperou a vontade de Deus, mas hoje Deus está falando com você. Vamos corrigir? Amém, queridos? Vamos corrigir, voltar atrás e falar: Senhor, olha, eu ultrapassei, mas hoje eu aprendi antes de planos, oração. Tem muita gente precipitada, irmãos, tem irmãos precipitados. Às vezes começa a namorar e daqui a pouco, sem antes a gente saber, já está casado. Eu conheci pessoas do passado da igreja que a gente orou, né, abençoando para namorar, daqui a pouco passou, subiu um tempo, dentro de 2 meses estava casado. Meu Deus, o que aconteceu? A gente nem sabe o que aconteceu. Depois a gente vê tanto sofrimento, tanta tristeza. E eu queria deixar hoje, irmãos, um testemunho, não um testemunho, um testemunho, que foi um testemunho porque conseguiu se livrar, mas não é assim. Porque fala da vida de relacionamento. Lê mais um versículo que não está aqui. 1 João 2,17. O mundo passa e sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa e também a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O testemunho é de Catherine Kuhlman. Se você não conhece a biografia de Catherine Kuhlman, ela foi uma das mulheres, ela morreu em 1976, precursoras no mundo de entender o milagre, cura e unção de Deus. Milhares de pessoas nas campanhas da Catherine Kuhlman, cujo Benihim se converteu, e outros homens de Deus que nós estamos aqui, temos hoje na atualidade. Benihim ainda era moço, quando ele foi no culto, uma cruzada dela, juntava multidões e multidões. Você era uma mulher muito séria, muito amada de Deus, não tinha bagunça, a presença do Espírito Santo de Deus era real, e as curas e milagres eram constantes, era uma maravilha que acontecia. Mas o que aconteceu com Catherine Kuhlman? Ela conheceu um pastor que veio à cidade dela, e ele então começou a conhecê-la, tinha um projeto de igreja, também um ministério, e encantou o seu coração, e ela veio se apaixonar por esse homem. Só que ela não sabia, esse homem já tinha tido um casamento e 2 filhos. E esse homem foi entrando na vida dela, e quando o Catherine Kuhlman menos percebeu, ela estava envolvida com ele, namorando com esse homem, e ela veio se casar com ele. Muitos irmãos e pessoas se opuseram, disseram: Catherine, tem alguma coisa que não está clara. Ela disse: não, mas ele me contou tudo, que a esposa dele deixou ele, que ele agora está livre. Mas na verdade era que ele estava se divorciando para ficar com Catherine Kuhlman. E ele conseguiu envolver o coração dessa mulher de Deus. E aqui
A biografia conta, eu gosto de ler para a gente não perder a essência, diz assim: por causa dessa imprevista, intempestiva união, a obra que Catherine Kuhlman fazia, havia construído com tanto empenho durante os últimos 5 anos, rapidamente se desentregou, o rebanho se dispersou. Catherine perdeu sua igreja, seus amigos mais chegados, seu ministério. Até mesmo seu relacionamento com Deus foi prejudicado, pois ela colocou o seu alvo, e os seus desejos acima de sua paixão pelo Senhor. Catherine Kuhlman mostrou-se, na verdade, como uma mulher, um ser humano, sujeito às mesmas tentações de qualquer local. Enfrentou os horários atravessados, preconceito, rejeição, precisou de uma enorme fé e de uma determinação obstinada para consertar o seu erro e restaurar-se. Em uma das raras oportunidades em que falou a respeito, em sua biografia daqueles anos, ela disse: eu tive que fazer uma escolha. Serviria ao homem que eu amava ou a Deus? Eu sabia que não poderia servir a Deus e continuar vivendo com aquele homem que havia enganado meu coração e que já era casado e tinha outra esposa. Ninguém jamais conhecerá a dor de sentir-se morrendo como eu a conheço, pois o meu amor por ele era maior do que o meu amor pela própria vida. E por algum tempo, creio que cheguei a amá-lo mais do que a Deus. Entretanto, finalmente eu disse a ele que precisava deixá-lo, pois o Senhor nunca havia me liberado ou dado autorização para que eu casasse com ele. Porque não foi um casamento, né, irmãos? Isso aqui não é um casamento. Isso não estou fazendo apologia aqui a divórcio, viu, irmãos? Estou contando de um erro, né, que uma pessoa, uma serva de Deus, grande serva de Deus, cometeu, porque a sua alma ainda não. Seu desejo latente da alma fez com que ela não visse o que as pessoas estavam vendo. Ela não ouvisse que os pastores da época estavam falando: olha, tem algo errado nesse camarada, tem algo errado neste homem, está obscuro. Nós estamos entendendo que Deus está dizendo isso, mas o seu amor, a sua alma foi maior. E ela então foi lá e casou sobre outro casamento. Não pode existir, né, irmãos? Casamento sobre outro casamento é uma coisa meio que... Porque, na verdade, aquele homem não foi uma pessoa que foi divorciada há anos, né? Depois de alguns anos se encontrou com o Catherine Kuhlman, não. Ele deu um golpe, né? E a história é o seguinte, né? A maioria das pessoas, porém, tinha certeza de que o que aconteceu foi um terrível golpe do baú. Este homem falido e com muitas dívidas amava mesmo era a extrema habilidade e o ministério que Catherine Kuhlman tinha. E as multidões que a seguiam. Olha só que interessante. O irmãozinho entrou como, né, algo destruidor na sua vida. Não era só questão de viver com ele, mas a de ter que viver com a minha consciência e o peso que o Espírito Santo colocava em mim, que era quase insuportável. Eu já estava cansado de ficar justificando a mim mesmo, desde o momento em que Catherine Kuhlman tomou a decisão de anular o relacionamento com aquele homem, deixar a triste situação para trás e retomar o seu ministério. Ela não vacilou só um instante. Nunca mais tornou a ver aquele homem e nunca mais se desviou do caminho que o Senhor havia preparado para ela. Catherine teve sua vida com Deus totalmente restaurada e as bênçãos de Deus voltaram a fluir na sua vida. Amém? 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 Como testemunho, eu li muito livro de Catherine Kuhlman. Eu nunca tinha lido sobre esse evento, só que eu comprei um livro que fala sobre todas as dificuldades que grandes homens de Deus tiveram. O tema da mensagem de hoje: aprendendo com o erro dos outros. Irmãos, é incrível você ver quantos homens de Deus, né, erraram ou tropeçaram em coisas que a nossa própria coração nos engana. E ali eu li a biografia de Catherine Kuhlman. Eu tinha visto e vi já grandes pessoas que foram tocadas pelo ministério dela, mas nunca tinha visto que ela passou por uma amargura tão grande, por uma decisão errada, um engano que Satanás colocou na sua vida. E nós podemos assim identificar. Vou colocar aqui. Não desprezar a palavra do Senhor diante dos apelos da alma. Amém, queridos? Estamos entendendo? Então a primeira coisa que nós aprendemos dos erros que aconteceram aqui na vida de Davi foi não desejar para si o que Deus deu a outra pessoa. O bis. Em segundo lugar, não desprezar a palavra do Senhor diante do apelo da nossa alma. A nossa alma nunca
nem a nossa alma, nem o homem, nem qualquer autoridade pode vencer ou passar por cima da autoridade de Deus. Amém, gente? Amém. Você tem uma nova Bíblia, consulta, leia em nome do Senhor Jesus, para que você não seja enganado. Terceiro, não permita que os desejos da sua alma venham te cegar, a ponto de, mesmo sendo você um salvo, você possa ser usado pelo inimigo para ferir a outras pessoas. Olha só que interessante. Davi era um salvo. Era ou não era? Um salvo no Senhor. Mas o diabo usou a vida dele, uma maldade tão grande, para ele ferir quem? A vida de Urias. Deixa eu só. Olha só o que a Bíblia diz. Samuel 12, a parte dele, versículo 9. E a Urias mataste com espada os filhos dele? 2 Samuel 11:15. Escreveu Davi na carta que mandou ao comandante do exército, dizendo: ponha Urias na frente da maior força de peleja, e retirai-os de trás dele, para que seja ferido e morra. Mas imagine você, um crente em Jesus Cristo, tendo um espírito maligno no seu coração, dizendo assim: eu quero que eu vizinho morra. E a gente fala, principalmente de pessoas que a gente ouve, né? Aí no Cidade Alerta. Vira para mim, quem é esse programa? Oi? Corta para mim. Quando eu ouço aquele programa, irmão, eu não vou ser mentiroso. Eu vejo aquelas coisas horríveis, Senhor, dá vontade de matar. Irmão, vou dizer, se vocês não pensam assim, eu sou o único pecador aqui. Se eu sou o único pecador, eu seria o único perdoado. Irmãos, mas olha que a Bíblia diz que o diabo ele entra no nosso coração, a ponto de fazer com que a gente elabore ou pense como destruir a vida do próximo para obter alguma vantagem. Não permita que os desejos da tua alma venham a cegar de tal ponto, ao ponto de você mesmo sendo salvo, ter o desejo de ver a queda do outro. Mas a inveja, a cobiça é algo terrível. Eu lembro de um diretor que eu tive na empresa, ele viajou com outro gerente nosso, eles foram para a Alemanha numa feira, ficaram a semana toda juntos. Quando chegou na segunda-feira, eu fui lá falar com o meu gerente, esse era o diretor que viajou com ele. Cadê ele? Tinha sido demitido. Pelo próprio diretor que viajou com ele. Todo mundo ficou doido. Pode falar de viajar, a semana toda você consegue demitir. Depois de alguns meses, alguém perguntou para ele: o que o fulano de tal sentiu disso que aconteceu? Foi, você mandou ele embora, você assimilou bem. Ele assimilou bem. Um homem frio. Depois de alguns meses veio à tona, foram descobrir que ele já tinha planejado mandar ele embora. Só que ele precisava saber de todas as coisas da função dele para poder fazer para si. E ele usou essa viagem a semana toda, almoçando, jantando com o camarada, perguntando para ele das coisas, do planejamento, isso, daquilo, outro, ceivando. Chegou na segunda-feira. Terrível, né? Quantas vezes no mundo natural isso acontece? Só que eu temo, irmãos, que isso vem à nossa porta também. Isso vem à porta do coração da igreja também. Se não viesse, irmãos, havia divisão das igrejas? Não. Havia, irmãos. Havia tantas coisas que a gente vê no meio de tanta igreja, tanta confusão, no meio dos salvos. É porque nós damos lugar. A gente dá lugar. De menino, eu vivia dando lugar. Já era convertido, mas jogava bola. Aí tem uns meninos lá que não faziam o que a gente queria, a gente era maior, eu corria atrás dele, sentava no traseiro. Aí ele ia embora para casa chorando. Aquela raiva no meu
coração. Depois eu ia para a igreja. Deus te glória. Eu fui pensando, se eu tivesse vendo eu cantando, eu falei assim, que miserável essa coisa, né? O coração da gente, irmãos, não brinca com isso, não. Eu quero que o Espírito Santo fale comigo, com você também, que você já vai ouvindo a palavra, vai dizer, Deus tem misericórdia. Senhor, eu pensei nisso, Senhor, eu agi assim. É assim que nós vamos ser libertos essa noite em nome de Jesus. Amém? Não permita que o desejo da sua alma venha te cegar, a ponto de você mesmo ser um salvo, venha ferir aos outros. Não fira ninguém, irmãos, não vale a pena. Ainda que a justiça esteja do seu lado, não fira ninguém. Não vale a pena a gente fazer a nossa justiça. A Bíblia diz que a justiça do Senhor é que prevalece. Às vezes a gente vê irmãos brigando por coisas. Como é que você não deve colocar na justiça o que é correto, para o advogado cuidar de uma causa? Não é isso. Mas a gente fica buscando, sabe? Se defender dali, ficar querendo, com isso, deixar o diabo fazer com que nós somos usados para arruinar a vida das pessoas. Já tem tanta gente ruim no mundo, né, irmãos? Que Deus libere a igreja, que a gente não seja essas pessoas. Para a glória. Quarto lugar. Saiba que Deus sempre conhece as intenções ocultas do nosso coração. Segundo Samuel 2,12 diz assim, porque tu o fizeste o quê? Em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, que fazem as suas obras às escuras, e dizem, quem nos vê? E quem nos conhece? Segundo Isaías 29:15. Depois Jeremias 23:24 diz assim, esconder-se-ia alguém e esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Vamos ter seu cuidado, que a gente tem que tomar até nas pequenas coisas, da intenção do nosso coração. Às vezes você conversa com alguém, falando uma coisa, mas o coração está falando outra. Já viu isso? Está perdoado, irmãos? Irmãos, a pior decepção que eu tenho, às vezes, com a vida da igreja, de muitas pessoas que brigam, é assim, você põe os dois para conversar. Aí, foi isso que foi culpado. O pastor tem que estar no meio, então, irmãos. Estão perdoados, irmãos? Estão sim, pastor. Não tem mais nada? Não tem mais nada não, pastor. Irmãos, virou esse aqui, pega o secular. Pastor fez reunião, não sei não. Camarada lá, não sei o que, depois já começa. Não aprende a consertar de verdade, amém, gente? E quantas vezes você já pediu perdão, já tentou conciliar muitas coisas, mas você na verdade não aceita no teu coração. Você está falando uma coisa, mas Deus lá do céu está vendo teu coração. Olha que a Bíblia diz, porque tu o fizeste oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel, perante o sul. Davi jamais imaginava, irmãos, porque ele, olha só, irmãos, ele não matou ninguém, pessoalmente ele não matou, matou? Não, ele não pôs a mão em ninguém, ele mandou uma carta que nem Urias viu. Sabe o que matou ele? A guerra. A guerra matou ele. Mas lá no coração, ele planejou. Ele criou o caminho. Esse é o problema, irmãos. Não adianta o que a gente fala de boca para fora. Amém, irmãos? Não adianta só o que a gente canta, é bonito. Os irmãos cantaram bonito hoje, eu estava ouvindo, também cantei. Mas tem que valer o que está dentro do nosso coração. Amém, irmãos? É isso que é importante para Deus. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito no Senhor. Eu pergunto para você, qual é o propósito? O que está dentro da tua alma, do teu coração? No negócio que você está fazendo, no namoro, pastor, eu estou fazendo uma corte. Linda minha corte. A joia, pastor. Estão cuidando, não estão se agarrando, não, pastor. E o farolzão de Deus, eu sou aqui, motorizado, porque quando eu namorava com a Tânia, chegava um pouquinho do horário e tinha uma luz que apertava. Eu falei, tem gente olhando. Se cuida. É interessante, porque a gente chegava e ficava conversando um pedacinho que tinha ali, né? A porta assim.
Aí dava coragem e tocava a luz. Estava do olho embora. Mas seu Alcides, viu, tá ali. Se esticou com o Brasil comigo ontem. Então, irmão, saiba que a luzinha de Deus está piscando, tá vendo? O farolzinho de Deus, lembra os anteninhas que tinha? No cinema? Vinha na cara da gente, né? No nosso tempo era mesmo que era só pegar na mão. Agora os danados, não sei como consegue, né? Até tirar as anteninhas que não dá mais conta. Mas Deus está olhando. É isso que é lindo, ó. Ai, dos que querem esconder profundamente o propósito do Senhor, que faz das suas obras as escuras e dizem: quem nos vê? Quem está vendo? Quem está vendo que eu não estou sendo verdadeiro? Quem está vendo que hoje eu fui para o culto, mas dava vontade de ficar em casa, vendo um joguinho? Você está vendo? Graças a Deus. Eu estou aqui, se eu queria ver o resto do jogo, eu queria. Mais fácil confessar. Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não os veja, diz o Senhor. Irmãos, não existe lugar que a gente possa esconder de Deus. Não existe. Não tem, gente. Né? As coisas que a gente esconde, aquela moedinha, não importa, irmão, segredos do nosso coração. Pode derramar no coração de Deus. Diz: Senhor, eu sei que o Senhor sabe todos os meus pensamentos, sentimentos. Chora com o Senhor. Confessa Ele todos os dias, que é a melhor coisa que você faz. Que não tem como a gente se esconder do Senhor. Porventura não enche os céus e a terra, diz o Senhor. Eu lembro que, já contei essa história, mas eu gosto de lembrar dessa história, porque uma vez meu avô tinha um negócio cheio de ferramenta e guardava uma mangueira boa. E eu não sei o que deu na minha cabeça, irmãos. Eu vi aquela mangueira e tinha um maço de prego e um martelo do lado. Parece que a tentação é. E eu peguei aquela mangueira, irmãos, eu estava com a madeira na mão, eu falei: puxa vida, por que será que essa mangueira fica furada? E eu peguei aquele prego, irmãos, pus a mangueira e pá! Preguei, que fiz aquele furo na mangueira. A hora que eu furei aquela mangueira, caí, na real, desesperado, dentro daquele quartinho. Peguei a mangueira, enrolei de novo, escondi ela aqui. Justo naquele dia, porque eu morava na nossa casinha atrás, da minha tia, era uma meninada toda, justo naquele dia, nós vamos lavar o quintal. Eu já comecei a espiar. A hora que minha tia pegou a mangueira e foi e tal, e a tia não super ela olhou e viu que era furo de prego. Ela falou: quem de vocês furou essa mangueira? Aí juntou todos nós, eu lembro até hoje, um pedacinho de umas escadinhas, sentou eu, o Osmar, o João, todo mundo da Adelaide, todos nós assentados, minha tia falando: quem pegou a mangueira e mostrava a mangueira, quem furou essa mangueira? Ó. Aí ela pegou, queridos, uns palitinhos, falou o seguinte: vocês não vão falar, não é? Aí parece que ela citou esse versículo: esconder-se-ia alguém e esconder-se de modo que Deus não veja. Ela pegou e falou assim: eu vou pegar esses palitinhos agora e eu vou soltar ele do alto aqui, e o palitinho vai apontar justamente para aquele que furou. Deus da minha glória. Ah, irmãos, porque eu confessava, era pego. Eu falei: não, você pega. Aí, irmãos, a gente desanda. É tão interessante, né? Quando Deus nos encontra, a gente desanda, né? Quando Deus nos mostra, a gente desanda. Olha, irmãos, eu sei que antes do parente vir para cima de mim, eu lembro que ele vai dizer: você não vai me apontar, não, eu vou confessar. Né? Aí eu levantei a mão no meio de todo mundo: que foi eu. Me perdoa. Ai, foi assim, me deu umas broncas, foi aquele chororô, mas irmãos, foi assim, para mim foi uma aflição tão grande. E eu conto hoje como se fosse, eu estivesse vivendo aquele momento, que marcou a minha vida. Né? E toda vez que eu leio, né, esse texto da Bíblia, essa lição, né, eu lembro dessas coisas. De que a gente não pode se esconder do Senhor. A gente não pode esconder as decisões que a gente
não obedeceu o pastor, que a gente não obedeceu os pais, que a gente sabia que estava fazendo errado. Porque, irmãos, Deus vai permitir, né, que você se encontre com Ele. Vai permitir que o parentista te aponte. Lembra disso sempre, viu? Nunca esqueça disso. Porque Deus, Ele quer te livrar. Não é que Deus quer apontar ninguém, que Deus quer te envergonhar, não é isso não, irmãos. É porque Deus sabe que as coisas ocultas, elas trazem um árabe para Satanás o destruir. Amém? Se alimenta do diabo. Quem gosta de ocultismo? É o salvo em Cristo? Não. É o diabo que gosta das coisas ocultas. É ele que gosta das coisas camufladas, né, escondidas, das intenções erradas do nosso coração. O diabo gosta de amizade artificial, de igreja artificial, de missionário artificial, de pastor artificial. Vai lá e prega. Ó, um para frente, um para trás, né? Aquele bonequinho. O negócio é esse. Faz o que o povo gosta. Né? O diabo quer isso. Mas Deus quer a igreja verdadeira. Missionários verdadeiros, pastores verdadeiros, ovelha verdadeira, amém, gente? Rebanho verdadeiro, rebanho que é crente mesmo. Eu sou da igreja batista. Tem gente que diz que é a nossa igreja, mas está em 10 igrejas. Eu sou membro da Batista dos Povos, mas eu nunca consigo sentir o meu membro como alguém que está afinado. Amém, queridos? Quinto, já estamos logo terminando. Quando há reconhecimento de nossos erros, encontramos chances de um novo recomeço. Diga comigo, quando há reconhecimento dos meus erros, eu posso encontrar a chance de um novo recomeço. Amém, queridos? Deixa eu só estar aqui. 2 Samuel 12, 13, é isso? É isso, irmãos? Então disse Davi a Natã: pequei contra o... Olha só, quando Davi, Natã foi conversar com ele, contou toda a história e disse: olha, você, esse homem, Davi, que embora esteja ocultado no seu coração, a Bíblia diz que Davi teve uma reação imediata. Ele disse: não foi eu fui induzido, falaram para mim fazer. Ele disse nitidamente: sou eu, esse homem. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Davi não culpou a Deus ou ao profeta pelos seus erros e decisões, apenas o reconheceu. Irmãos, apenas uma coisa: quando reconhecemos os nossos erros, encontramos chance de um novo recomeço com o Senhor. É muito importante isso. Primeiro, o arrependimento nos permite um novo recomeço. Lá em Lucas 23, 39, 43, já coloquei ali, diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Esse homem aqui tinha reconhecimento que ele era pecador? Esse é o ladrão na cruz. Respondendo, porém, o outro ladrão, que estava na cruz também, repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Aí aquele ladrão olhou para Jesus, aprendendo que o arrependimento nos permite um novo recomeço, e disse assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Olha só, irmãos, que coisa gostosa. Que o arrependimento, quando a gente reconhece que a gente é falho, que a gente erra, disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Nos dá chance de um novo recomeço. E nós, irmãos, podemos errar, podemos cometer erros. Eu cometi um erro gravíssimo na minha passagem na empresa, quando eu trabalhava na área de projetos. Eu fazia muitos desenhos, muitos projetos, tinha assinatura do meu nome, e eu fazia desenhos de máquinas de fila. Aí um dia eu pensei: puxa vida, se eu sair aqui da empresa, eu precisava ter pelo menos algum projeto. Quem sabe, né? Eu vou em outra empresa, eu já tinha um projeto, uma máquina de fila e tal. E eu olhava aqueles desenhos, passavam por mim, e eu tirava cópia dos desenhos, né, para mandar para a manutenção. Entrou um desejo no meu coração: vou tirar umas cópias desse desenho para mim, eu vou guardar. Só que, irmãos,
É ético você tirar cópia do projeto da empresa? O projeto da empresa. Não é nosso, a gente não pode copiar o projeto da empresa. E eu fui um dia, trouxe cópia para a empresa, para mim. Empresa. E fui guardando aquelas cópias, levava uma pastinha para casa e guardava lá no armário de casa. Aí um dia, irmãos, ouvi uma mensagem do mestre. O Senhor pregando sobre o pecado, sobre o pedido. Ele falou alguma coisa, mas não foi nem nesse sentido. Ele falou de impostos, de sonegação, de outras coisas assim que os cristãos podiam estar passando, envolvidos. Eu lembrei na hora dos projetos que eu tinha pego. Sem autorização, eu pedi para o meu chefe, não pedi para ninguém, era da empresa. E aquilo bloqueou meu coração, irmãos, eu tinha que confessar e falar com o meu chefe. Falei, se eu falar, Deus me embora, se eu não falar, Deus me manda. Ele estava no dilema. E aquilo fazendo meu coração sofrer, até que um dia eu cheguei. Não, pior não, irmãos, melhor. O meu engenheiro-chefe, eu estava evangelizando ele, chamava engenheiro Neff. Neff Aldeia, chileno. Que Deus os tenha. O Senhor os tenha chileno. Nos abençoe. Amém. Eu fiquei, irmãos, agoniado. Aí um dia eu cheguei e falei, Neff, eu cometi um erro muito grave, eu queria falar, tomar uma decisão que tem que tomar, mas eu assim, queria algumas cópias dos projetos da empresa, de vir para casa, mas tem todas aqui. Eu queria devolver. E que o Senhor faça justiça. O Senhor tem. Não posso continuar falando do amor de Cristo para você, nós conversamos todo dia de Jesus. Né? Ele fazia jejum já, mas que ele ia com pãozinho e copo de água o dia inteiro. E o Beto levando os desenhos dele. Uma graça, né? Imagine a minha aflição. Quando ele chegava, galera, hoje estou de jejum. Pãozinho e copo de água o dia inteiro. Eu falei, eu estou arrebentado. Mas Deus sabe que trabalha para a gente, só isso para a gente não repetir mais, né? E eu então chamei o Neto, falei com ele, falei, aconteceu isso, ele olhou para mim, os olhos estavam brilhando. Falou assim, Adalberto, fique em paz, porque hoje você se demonstrou um homem honrado. Realmente hoje eu sei que você se converteu. Porque quem se converte de verdade não suporta por muito tempo o pecado batendo e tomando o seu coração. Amém. Amém. Glória a Deus. Fogo de Deus. Que fogo, irmãos, não são isso. Palavra. Esmiuçar dentro do coração. É fazer a gente ter coragem, né? De dizer, eu errei. Olha, eu não estou fazendo. Estou dizendo para todo mundo aí que eu estou fazendo direitinho, né, as coisas, mas não estou fazendo. Ou não fiz. Não importa, irmão, se é passado, presente ou vai ser futuro. Já confessa para o futuro. Né? Você tem que enfrentar. Amém? Tem que enfrentar. As coisas aqui, para Deus libertar a alma do teu coração em nome de Jesus. O arrependimento nos permite um novo recomeço. Eu tive um novo recomeço. Graças a Deus, eu refiz a minha vida na empresa, graças a Deus até hoje. Talvez se eu não tivesse tido essa atitude, tantas outras coisas negativas poderiam ter acontecido. O arrependimento quebranta a ira e ameniza suas consequências sobre nós. Olha, irmãos, o arrependimento quebranta a ira. Quando a gente se arrepende um com o outro, quebra a ira, quebra o furor, quebrando o coração de Deus. Quando a gente se arrepende, a gente reconhece, a gente quebra a ira. Tinha um menino, um alemãozinho, curvo assim. Eu era magro, mais alto, e eu vivia tirando com ele. Vivia tirando com ele, esnobando aquele menino. Eu falava, esse baixinho aí, esse menininho aí, baixinho aí, vai ter alguma coisa, né? E o menino era quieto. Todo dia eu ficava agoniando ele e tal. Aí um dia eu estava descendo a ladeira da escola, pequenininho assim, ele descendo, quieto, falando, e eu,
Eu vi, não sei o que lá, irmãos, eu também já fui, né? Estava mexendo, agora se fosse moço calmo, né, irmãos? E mexendo com ele, tocando, daqui a pouco, irmãos, aquele baixinho virou para mim. Guquinho. Você vai bater, então vai ter agora. Eu. Olha, irmãos, a gente faz até papel de ridículo, né? Mas é melhor fazer do que apanhar. Eu falei, que é isso, rapaz? Um abraço, era só brincadeira. Eu aprendi, irmãos, né? Com aquilo que a palavra de Deus diz, né? O arrependimento, irmãos, ele ameniza a ira. Eu me arrependi na hora. Fui salvo pelo bom, irmão. Se eu tivesse que ele podia tomar uma surra. Porque o bichinho era violento mesmo, né? Era bom de briga mesmo, era apanhar tanto. Eu pensei na minha cabeça que ele era tão quietinho, tão bonitinho, né? Tão jeitosinho naquele dia. Nunca pensei que ele ia fazer aquilo, foi pego de surpresa. Mas ele pegou mesmo as mãozinhas, se é bater, vai ter agora, alemão. Apanhar, abracei, que é isso, rapaz? É só brincadeira, isso é da minha turma, e tal. Acho que eu tenho que pago agora na pena o resto do ano. Batendo essas coisas. Amém, queridos? Amém. Então aprenda, o arrependimento nos permite um novo recomeço. O arrependimento quebranta a ira e ameniza suas consequências. Não tenha medo de ser. Tenha medo de não ser. Não tenha medo de confessar diante de Deus, de chorar diante do Senhor. Dizer, Senhor, eu não sou capaz. Irmãos, nós estamos falando de Davi, homem segundo o coração de Deus. Que por talvez não entender o que estava acontecendo com a tua alma, cometeu esses erros tão difíceis. Mas graças a Deus que ele pôde dizer essa palavra, eu pequei. Foi eu que. E ainda a palavra de Deus diz que Davi não permitiu que o rancor, pelas consequências do seu pecado, paralisasse sua vida com Deus. Outra coisa séria. Isso, esse texto. Outra coisa séria é a permanência do rancor no nosso coração. Vocês vão entender aqui o que aconteceu. Davi, após saber a notícia da morte do seu filho, olha só, adorou o Senhor. Sabe o que eu achei muito interessante, Deus falou comigo? Que Davi podia ter se magoado com Deus, embora não tinha direito. Mas ele podia ter falado, puxa vida, porque a Bíblia diz que Deus não permitiu que o filho que ele teve com a mulher, o filho do adultério, vivesse. Porém, olha só o que diz 2 Samuel 12, 19 e 20. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta. Nesse momento, Davi tinha falado a Deus, eu pequei, confessei, mas mesmo assim, o Senhor permitiu essa consequência na minha vida. Irmãos, um dos problemas que a gente tem é que a gente se arrepende e pede perdão a Deus e não quer ter consequências no nosso vida. Isso é um problema sério que a igreja não entende. Consequência é o resultado das minhas ações. Amém, gente? Amém. Embora Deus perdoou a Davi, Deus o livrou, né? Deus o abençoou, a consequência veio. Só que graças a Deus que Davi, quando ele se arrependeu diante do Senhor, se arrependeu de verdade. De forma que, quando ele soube que Deus tinha permitido que a consequência do seu pecado viesse, ele não se rancorizou com Deus. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e lhe deu roupas. E entrou na casa do Senhor e o adorou. Tem irmãos, muitos de nós, quando as consequências dos nossos erros vêm, nós pegamos rancor de Deus. Por que não está indo na igreja? Por que se desviou? Tomar guarda com Deus. Já ouviram isso em algum lugar? Irmãos que quiseram tomar guarda com Deus. A gente pinta e borda, ainda fica magoado com Deus, guarda rancor do Senhor. Davi não permitiu que o rancor, pela consequência do seu pecado, paralisasse a sua vida.
não deixou o rancor entrar no seu coração, por isso não teve sua vida paralisada. 2 Samuel 12, 21, 24. Vejam só. Olha só que interessante. E disse-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Quando a criança estava viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, a criança, você levantou, comeu e ainda foi para adorar a Deus. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe Deus vai me livrar dessa consequência e a criança vai viver. Porém, agora que está morta, por que jejuarei a eu? Poderei eu trazer ela de volta? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho, e deu o nome de Salomão, e o Senhor assim o amou. Ou seja, a mágoa e rancor são combustíveis para os demônios paralisar a vida da pessoa e da igreja. Mas a atitude de Davi aqui, veja só, não deixou o rancor entrar no seu coração, por isso teve a sua vida, não teve sua vida paralisada. Olha só que interessante que Davi deu continuação à sua vida. Está vendo que Davi disse? Ele diz: olha, se Deus, sendo Deus, não me deu meu filho de volta, por que eu vou continuar criando rancor no meu coração e chorando todo dia? Não. Ele falou assim: eu vou adorar a Deus, e a Bíblia diz que ele se levantou e continuou a sua vida. Amém, irmãos? Ele entendeu que por causa do erro, do seu pecado, ele teve aquela perda. Agora, quantos de nós não entendemos isso e paramos a nossa vida? Não deixou o rancor entrar no seu coração, por isso não teve sua vida. Estão entendendo, irmãos? Estou falando sozinho? Não. Está muito complicado o que eu estou dizendo. Olha só, irmãos, a profundidade que é isso. Tem pessoas que param a sua vida por causa de uma consequência do pecado e ainda culpam a Deus. Mas é lindo que a Bíblia diz que então consolou Davi a Betseba, sua mulher, entrou com ela, deitou com ela e deu à luz ao filho, que deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Ele continuou a vida. Ele teve lá sua esposa agora, já tinha perdoado, Deus já tinha lavado o seu coração, e falou: vou continuar a vida agora. E foi com a vida para frente. Nós não podemos deixar que o rancor paralise a nossa vida. Eu soube de uma história que eu ouvi de uma moça de 14 anos de idade. Tinha 14 anos de idade. O pai dela era dono de fazendas. E houve uma briga dos fazendeiros. E o pai dela foi morto por um dos fazendeiros. Essa moça era cristã, salva, Jesus. Mas ela colocou um rancor no seu coração, uma vingança. Ela disse assim: quando eu crescer, quando tiver condições, for dono do meu nariz, eu vou contratar um pistoleiro e vou matar a pessoa que matou meu pai. Olha só, irmãos, ela cresceu, estava já moça, e quando ela teve posse dos bens, ela vivendo a vida da igreja, ela foi e contratou o pistoleiro, e esse pistoleiro matou o homem que havia tirado a vida do seu pai. Bom, depois eu termino. Aí eles estavam com um culto. Ela era superintendente da escola bíblica da igreja. Naquele culto de arrependimento e perdão, o demônio se manifestou na vida daquela moça. Aí fica aquela briga, né? O crente fica endemoniado, não sei o que, lá, não fala. Isso é a questão teológica da palavra. Vou explicar o que aconteceu. O demônio se manifestou, os pastores oram daqui, oram de lá, oram daqui, e aquela moça não se libertava, até que um pastor mais experiente orou por ela e manifestou-se um demônio e disse, e falou: olha, esse aqui é meu lugar, daqui eu não saio, porque ela me deu o direito de ficar aqui, e aquela coisa toda. Aí aqueles pastores começaram a orar, e Deus revelou para um dos pastores que ela tinha uma caixinha guardada, um guarda-roupa. Aí eles foram à casa dela, foram até o guarda-roupa. Quando chegaram no guarda-roupa, eles pegaram uma caixinha. Olha só, irmãos,
como o rancor alimenta demônios. A brecha, né? E aquela moça mostrou, aí abriu aquela caixinha, sabe que tinha tipo um chaveiro, uma orelha, tipo que embalsamado, não sei como é. Sabe de quem era aquela orelha? Do homem que matou o pai dela. Ela mandou cortar aquela orelha e guardou como vingança. Toda vez que ela pegava aquela caixinha, aquela orelha, ela dizia assim: eu vinguei meu pai. E aquele rancor na vida dela. Só depois que aquilo foi destruído, jogado fora, e ela confessou esse rancor, que aquela moça foi liberta e nunca mais teve a sua vida presa. Amém, irmãos? Amém. Só para vocês entenderem, não quero botar medo em ninguém aqui, não é isso. Nós não estamos nisso aí. A gente tem que entender isso. Por isso que o diabo gosta de briga, de confusão na família. Gente, tem pessoas que morrem doentes, estão enfermas, não por uma enfermidade natural, porque eu creio que o nosso corpo ele tem, né? Ele tem um ciclo de vida, isso não pode confundir essas coisas, há enfermidades que aparecem ou não, mas existem enfermidades que são colocadas pelo diabo, são paralisias do inferno, para travar nossa vida. Que hoje, nessa noite, ouvindo essa palavra, Deus possa trazer entendimento ao teu coração, ao meu coração, a gente possa dizer: Deus, eu não quero ter nenhum rancor no meu coração. Amém? Rancor de filho, de parente, de irmão, de tio, de tia. Não deixa. Nós não podemos, irmãos, nós fomos, diga comigo, eu sou salvo. O diabo não pode ter lugar na minha vida. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Não deixou o rancor entrar no seu coração, por isso não teve sua vida paralisada. Olha só o que Davi fez. Ele podia ter criado uma mágoa de Deus, não vou pegar ódio de Deus. Mas ele disse que adorou o Senhor. Ele entendeu que havia perdido por culpa do seu próprio pecado. E a Bíblia diz que ele deu continuidade à sua vida. Irmão, Deus quer dar continuidade na tua vida hoje. Amém? Na tua vida, nós temos que ir para frente, irmãos. A igreja tem que ir para frente, nós temos que ir para frente. Porque o nosso Deus é o Deus de frente. Amém, gente? Diga ao povo que marche. Aleluia! Os mandou de voltar para trás, para o exército, para o faraó nos pegar, não. Diga ao povo que marche e alcance a terra para a glória de Deus. Então, tudo aquilo que seja impedimento, nós temos que tirar. E terminando o que Deus nos deu hoje, aprendendo com os erros nossos, os servos de Deus, aqui no caso de Davi, o perdão de Deus é maior que o pior pecado do homem. Diga comigo, o perdão de Deus é maior que o maior pecado que o homem pode praticar. Eu sei que é duro, voltando lá no Cidade Alerta, Cidade das Quantas, quando a gente ouve algumas coisas, até é possível que Deus vai perdoar esse camarada. A gente não tem sentimento, tem. Mas a Bíblia diz que Deus é perdão. Em 2 Samuel 2,13, eu já passei aqui. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o seu pecado. Amém? Amém. Talvez você entrou aqui nessa noite com o coração pesado, já triste, porque você possa ter errado, você possa ter pecado, você possa ter ido contra a vontade de Deus. E Davi também assim fez. E a Bíblia diz que o Senhor, na conversa com Natã e Davi, aqui no diálogo, é o seguinte: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado e não o terás. Amém, queridos? Deus não quer que nenhum dos seus filhos sem salvação. Amém, gente? Amém. Não tente fazer a sua justiça nem a minha. Eu sei que tem casos que a gente fica com rancor, com mágoa no coração, com tristeza, porque a gente fala: meu Deus, não é possível, né?
Imagine, não sei, os que viviam perto de Davi ali, quando descobriram que Davi, já pensou, o resto do comando do exército, os amigos de Urias, falou, o camarada teve a coragem de dar uma carta para Urias, levar para o comandante, e ficou aquela cartinha andando, irmãos. Aquela carta era o selo da sua morte. Já pensou que os amigos souberam como Davi teve coragem de dar uma carta que fosse colocar Urias na frente da batalha? Como pode isso? Ele havia pecado, mas a Bíblia diz que o mesmo cometeu esse pecado, pediu perdão a Deus, se arrependeu de todo o coração. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o pecado. E disse Davi: Deus te ama, você não vai morrer. Amém? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria só terminar contando de um amigo, chamava Marcão, amigo nosso. Só que ele era tão palavroeiro, se assim pode dizer, xingador. Ele xingava todo mundo, a mãe de todo mundo, batia. Ele era briguento. Ele fazia arruaça. Olha, irmãos. Só que um dia o Marcão pegou uma doença chamada hepatite C. Hepatite C. E aquilo foi levando ele aos hospitais, voltava, voltava. Aí um dia, ele estava perto já de morrer mesmo. Eu e o João, meu primo, e fomos lá conversar com ele. E falamos: Marcos, Deus te ama, cara, e tem bênção para você. Aí ele olhou com os olhos fundos, meio amarelo, sem força, um lágrimo dos olhos, e disse: Beto, João, eu não posso receber a oração de vocês. Eu não acho justo que agora, na hora da minha morte, eu venha confessar a Deus, Deus venha me salvar. Eu não mereço. Independente de você crer que Deus pode te perdoar ou não, porque o teu sentimento não permite que você creia, nós vamos orar por você. E nós vamos confessar o amor de Deus por tua vida. Simplesmente aceita o amor de Deus, que Deus vai te salvar. E aí nós oramos por ele, as lágrimas vieram nos olhos daquele moço, uma luta espiritual terrível, porque Satanás não queria perder aquela vida de jeito nenhum. Mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela fé, nós cremos que ele venceu esse dilema e por ter um encontro com o Senhor. Amém? Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoa. Então, tem mais lições aqui, mas vou deixar por aqui. Aprenda que dos erros que Davi cometeu, nós aprendemos que o perdão de Deus é maior que todos os erros que nós podemos cometer. Amém, irmãos? Eu não estou aqui abrindo oportunidade ou dizendo: olha, pode pecar que Deus vai te perdoar. Apesar de que é o que a Bíblia diz: se vocês pecarem, Deus vai perdoar. Sabe quantas vezes? 7? Só que tem um porém: cada pecado, uma consequência. Amém, queridos? Deus sempre vai nos perdoar, porque Ele nos ama. Mas Deus, irmãos, Ele não quer que nós soframos consequências. Amém? Você quer que o seu filho, quantas vezes o filho pedir perdão, você vai perdoar? Mas você não corrige ele porque você não quer que ele tenha consequências? É assim Deus. Esse é o raciocínio. Se você ama o teu filho, você ama alguém, você não quer que ele tenha consequências.
consequência do pecado, do erro, da morte. Porque a consequência, irmãos, está no pastor. Perdão nas mãos de Deus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé? Nós declaramos a tua aparência nessa noite. Obra do inferno. Nós te repreendemos. Nós declaramos a palavra de Jesus Cristo. Nós declaramos Isaías 53. Pelas pisaduras do Senhor, foste sarado, diz a sua palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Pelas minhas pisaduras, foste sarado, diz o Senhor. Verdadeiramente, pelas minhas pisaduras, fostes curados. Diga comigo, Senhor. A tua palavra diz que verdadeiramente, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Por isso, ao vir na frente do altar, eu reconheço que sou pecador, que posso ter desobedecido, andado fora da tua vontade. Mas como Davi, eu reconheço os meus erros, as minhas inquietudes, as minhas falhas. E a tua palavra me diz: se eu confessar os meus pecados, tu és fiel, bendito e justo para me perdoar, para me purificar de toda iniquidade. Por isso, pela fé, pelo poder de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, eu declaro que nenhuma prisão no meu corpo, nas minhas emoções, na minha mente, no meu coração, na minha alma, na minha casa, na minha família, não hão de permanecer. Eu declaro que onde eu colocar as plantas dos meus pés, as minhas mãos, será terra abençoada. Que tudo que eu não podia fazer por causa das prisões do diabo, eu vou fazer. Eu vou ser feliz no Senhor. As coisas vão dar certo, porque o Senhor é aquele que declarou ao povo que marche, que alcance a terra prometida. E eu sou seu filho, e eu vou alcançar o nome precioso do Senhor, que está sobre os céus e sobre toda a terra, que é o Senhor da igreja, que é o Senhor dos senhores. Eu serei mais que vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós oramos pela fé. Nós vamos conquistar pela fé. Amém. Eu termino com vocês, né? Temos a vez para terminar. Muito bom texto que Deus deu, né? A Davi: tu não morrerás. Amém? Porque tem hora, irmãos, que as lutas, as ações do diabo fazem com que ele sempre até a morte, não é verdade? É desejo de morrer.